Bom dia, você que está nos acompanhando pelo canal IBE Fortaleza, receba um cordial abraço nesse momento, que a bênção do Senhor te alcance a você e a todos que estão à sua volta. Nós estamos há quase uma semana já para concluir o livro de Provérbios, um livro que é encorajador, mas também desafiador, um livro para tornar nossos dias melhores e nos ajudar a aprofundar nosso relacionamento com Deus e também com os nossos semelhantes. Hoje, capítulo 25, versículo 11, que diz assim: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Apenas um versículo, mas que traz uma profundidade no nosso dia a dia. Nós sabemos que todos nós temos problemas com palavras. Ou falamos muito, ou falamos palavras inconvenientes e é difícil não nos atropelarmos muitas vezes com as palavras que saem da nossa boca. E hoje o nosso objetivo aqui é falar desse texto que fala que a palavra dita a seu tempo significa que o homem certo no lugar certo, como dizemos, já é bom, mas a palavra certa na hora certa é ainda melhor. Na hora errada, até a palavra certa pode ser um grande desastre. Também aqui na minha pequena pesquisa diz que a palavra certa na hora certa, pelas razões certas, elas dão um resultado extraordinário. O texto fala sobre maçãs de ouro. Essa expressão também pode querer dizer laranjas, seja como for, a apresentação condigna sempre aumenta o valor de um objeto. Assim como uma palavra valiosa se estima mais quando falada na hora certa. Nós sabemos o valor das palavras e o valor que elas têm quando elas são proferidas na hora certa, da forma certa, até com uma entonação certa, ela pode fazer uma tremenda diferença. Eu quero falar sobre a história de uma mulher, Abigail. Sua história está registrada em 1 Samuel, capítulo 25, e fala da forma como ela consegue evitar uma guerra contra a sua família, pelo fato que ela usou palavras certas, ditas da forma certa, no momento certo, direcionada à pessoa certa. Aqui há um conflito entre Davi e o seu marido. Eu sugiro que você leia todo o capítulo, porque é extenso, e há um conflito aqui, e Abigail, com a sabedoria que Deus lhe concedeu, a sua prudência, bom senso, ela então evita uma guerra, porque suas palavras são exatamente como diz esse provérbio, no versículo 11, como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim a palavra dita a seu tempo, né? Nós já vimos isso, que a palavra certa na hora certa, destinada à pessoa certa, e eu diria até com entonação certa, ela vai dar resultados extraordinários. E a palavra de Davi, quando ele foi alcançado pelas palavras de Abigail, no versículo 32 do capítulo 25, diz: Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro, pelo nome do Senhor, Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido.
O texto vai nos dizer que quando Abigail retornou para casa, o seu marido Nabal estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, versículo 37, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Nós temos aqui a forma prudente, sensata e ponderada, certeira como essa mulher conduz uma situação de tragédia, de guerra, e ela resolve tudo isso pela forma sensata, humilde, corajosa e extremamente espiritual que ela vai resolvendo no passo a passo. Quando ela retorna do encontro com Davi, ela poderia ter acabado com a festa, ela poderia ter chamado o marido para uma conversa, não, ela espera até o dia seguinte, quando o marido certamente estaria sóbrio. Aqui um princípio: não se resolve conflito entre partes que estejam calma, serena e tranquila. E se tem embriaguez dentro do conflito, tem que se esperar a hora certa, a forma certa, o local certo e as palavras certas para que o conflito seja resolvido. E isso é o texto que está nos falando hoje, de que não adianta atropelar, usar de qualquer palavra, porque isso não vai dar resultado, isso não vai dar frutos e o conflito não vai se resolver. Hoje, Abigail nos inspira, nos encoraja e também nos ensina a forma certa de colocar esse provérbio em prática. Então eu deixo aqui a palavra de 1 Samuel, capítulo 25, capítulo inteiro. Você pode estar lendo. É um texto que fala muito ao meu coração pela forma como essa mulher, com o seu bom senso, a sua prudência, a sua humildade, e também esperar a hora certa para resolver o conflito da forma certa, e ela alcançou esse propósito porque ela agiu da forma correta. Eu quero já concluir o áudio desse dia lendo o que Tiago, capítulo 1, versículo 19, ele vai nos falar. Ele diz de uma forma muito abençoadora a todos nós que estamos no áudio nesse momento, ouvindo essa reflexão, quando ele diz: meus irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Nós precisamos então pedir que Deus nos ajude, que Ele vá nos conduzindo e que as palavras proferidas pela nossa boca, elas sejam frutos de um coração prudente, sensato, humilde e que também ama a Deus e que também está preocupada com o outro lado que vai estar nos ouvindo. Que Deus nos abençoe e tenhamos um ótimo dia e uma ótima reflexão. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu espero trazer uma boa contribuição no que tange à solução dos conflitos e as palavras certas na hora certa, pelas razões certas. Um grande abraço.